Para a nossa segunda aula, a gente vai estar fazendo a verificação da nossa laje nervurada unidirecional para o estado limite de serviço. Então, se você é estudante e está sendo útil esse conteúdo, eu peço que você, compartilhe com os seus outros colegas de turma, ou se você simplesmente é um engenheiro e está se especializando na parte estrutural, deixe o seu apoio, o seu like para estar incentivando a gente a trazer mais conteúdos como esse. Realmente são conteúdos que dão um pouco de trabalho para serem feitos, principalmente de maneira manual, como eu sempre passo aqui no canal, que eu acho que é mais interessante para a fixação desses conceitos para quem realmente quer aprender. Bom, então, para a nossa laje nervurada unidirecional, na primeira aula, a gente fez o quê? O dimensionamento do estado limite de serviço. Então, se você não assistiu, você pode estar retornando na aula anterior. Então a nossa laje era basicamente com essa dimensão aqui, de 5 metros de comprimento por 20 metros de largura, o nosso pavimento. E a gente levantou os carregamentos, no caso a gente está utilizando os blocos cerâmicos para fazer o preenchimento da região ali da região não estrutural das nervuras. E a gente fez a análise aqui dos carregamentos na pior situação possível, verificamos a seção com relação ao quanto está trabalhando o nosso concreto, viu que está trabalhando abaixo do limite, e encontramos também a área de aço que vai precisar ter em cada uma das nervuras, que no caso chegamos à conclusão que a gente precisa ter 1,76 centímetros quadrados por nervura, o que daria uma barra de 12,5 e uma barra de 8 em cada nervura da nossa laje nervurada unidirecional. Para essa aula a gente vai estar fazendo o quê? O dimensionamento do estado limite de serviço para deformação excessiva. Ou seja, o que a gente vai estar avaliando? A flecha da laje, se ela é maior ou não do que a flecha limite, tá? E aí, para avaliar a flecha, então a gente tem que conversar um pouco mais com calma, porque pode parecer um pouco confuso essa questão da deformação quando a gente vai falar em flecha, porque a gente vai entrar em alguns conceitos aqui com relação ao material, o concreto, que pode gerar alguma dúvida. Então, quando a gente tá fazendo essa análise de flecha, vocês vão perceber que ela é uma análise um pouco mais real, não tão fictícia na hora de fazer esse levantamento. Porque a gente tem que levar em consideração que esse material, o concreto, ele vai normalmente fissurar, em situação ali ao longo da sua vida útil. E essa fissuração faz com que o elemento, no caso as nervuras, e aí vocês podem aplicar essa aula para qualquer outro elemento para verificar a deformação excessiva de uma viga, ou de algum outro elemento estrutural, de uma escada, por exemplo, porque é de maneira semelhante. Tá? As fórmulas que a gente vai trabalhar aqui são exatamente as mesmas para uma viga, para uma laje nervurada, unidirecional, bidirecional, é de maneira semelhante. Então vocês podem aplicar aí para outros elementos estruturais. Tá? Então voltando aqui, se a gente parar para pensar na nossa seção transversal, como que é a nossa seção transversal da nossa laje? É basicamente uma seção tipo T, correto? É claro que tem uma ao lado da outra aqui, Então, só desenhei uma aqui para ficar mais fácil de entender. Bom, o que acontece? A gente colocou aqui embaixo as nossas armaduras principais. Então, eu vou desenhar aqui até um pouco maior para ficar mais fácil de entender. Então aqui embaixo a gente tem as armaduras longitudinais, tá? Que a gente encontrou na aula anterior. Como que está se comportando essa seção aqui? Que no caso é uma viga, basicamente, No caso das nossas nervuras. Como que ela está se comportando? A gente sabe que vai ter um carregamento aqui no sentido gravitacional de cima para baixo, correto? E olhando aqui lateralmente, essa nossa nervura, tá? É como se fosse não, na verdade uma viga biapoiada. Então tem todo o carregamento aqui na parte
superior no sentido gravitacional. E o momento fletor vai se comportar de que maneira? Basicamente dessa forma aqui, né? Como a gente já tinha avaliado anteriormente. Por que é bom estar frisando isso aqui de novo? Tá? Porque a gente sabe que com o momento fletor tendo esse comportamento, ou seja, o momento aqui, a parábola para baixo, a gente sabe que vai estar acontecendo o quê? Vai estar tracionando toda a parte inferior da nossa nervura, tá? E o que acontece? Se a gente quando a gente vai avaliar esse estado limite de serviço, a gente precisa comparar a flecha que está sendo gerada na nossa nervura, na nossa viga. Então, eu vou chamar de viga aqui várias vezes, mas é a mesma coisa, tá? A nervura, viga, se comporta como uma viga. Então, a gente vai estar avaliando essa flecha nessa viga, tá? Em comparação com a flecha limite, tá? A flecha limite é muito simples da gente saber. É só pegar aqui na 6118, né? Que ela traz para a gente qual que é a flecha limite. A gente tem que avaliar duas situações principais. Uma que é para a situação de limitação do deslocamento, né, total, que é um L sobre 250. Então a nossa laje tem 500 centímetros de comprimento. Lembra lá que o nosso comprimento aqui, ó, da nossa nervura é 500 centímetros, beleza? Então isso quer dizer que para aquele limite, para esse primeiro limite aqui, para aceitação visual, né, que é para deslocamento mesmo da viga, no caso a nervura, é um L sobre 250, que no caso daria quanto? 2 centímetros, né, 500 sobre 250. A outra verificação que a gente tem que fazer é devido às vibrações sentidas no piso, tá? Que é um L sobre 350. Tá? Então é 350 500, né? 500 dividido por 350, que dá uma flecha máxima aqui, ó, de 1,43 centímetros, tá? Essa primeira flecha a gente vai fazer essa avaliação dela com as combinações quase permanentes, né? E essa segunda flecha aqui, nesse segundo limite, a gente tem que utilizar somente as cargas acidentais. Então é como se essa segunda verificação fosse as vibrações devido ao carregamento acidental. Então, por exemplo, pessoas sobre essa laje, algum equipamento que possa vibrar ou coisa do tipo, né? Se for uma academia, por exemplo. Então é com relação às cargas acidentais, a sobrecarga que está atuando nessa laje. Já a primeira não, é o carregamento total ao longo do tempo da vida útil da estrutura. Normalmente o mais crítico, tá? É quase sempre aqui essa primeira verificação, que é do deslocamento total, tá? Até porque dá um limite aqui um pouco menor, né? Quer dizer, você pode ter uma flecha maior, no caso é 2 centímetros em comparação com 1,43, só que a carga que você utiliza para fazer para encontrar essa flecha é uma carga muito maior, que entra carga permanente, sobrecarga, tanto do peso próprio, carga permanente de revestimento, então entra todas as cargas basicamente. Agora essa segunda verificação é somente a carga acidental, então normalmente o pior caso é essa primeira verificação aqui de cima. Tá? Mas a gente tem que fazer as duas verificações. Bom, como que a gente pode fazer essa verificação? Já que a gente sabe que a flecha limite é dado pela norma, tá? Então a gente precisa comparar com a flecha da que a nossa viga, no nosso caso a nossa nervura, está tendo. Como que a gente encontra uma flecha, no caso, para uma viga ou a nossa nervura, que é uma peça, né? Uma viga biapoiada. Então, lá de resistência dos materiais, a flecha é dada aqui, ó, por 5 QL a quarta sobre 384 EI, tá? Essa fórmula eu não vou entrar em detalhe, mas veio lá de resistência dos materiais, né? Onde o Q aqui é o carregamento, o L é o comprimento da nossa viga, que é 500 centímetros, o E é o módulo de elasticidade do concreto e a inércia é, obviamente, a inércia da seção transversal. E aqui entra o X da questão, que é justamente esse cara aqui, ó. Tá?
Porque acho que o pulo do gato, né, para vocês entender o estado limite de serviço de deformação excessiva, é justamente entender essa questão da inércia. Como eu falei, o carregamento na nossa laje, na nossa nervura, está tracionando a parte inferior. Então lembra lá que na aula anterior a gente encontrou qual que é a altura da linha neutra? Normalmente a linha neutra está passando aonde? Na mesa, né, da nossa seção transversal. Então imagine, ó, que nessa região vermelha está sendo comprimida. E toda essa região abaixo aqui, que é a região em azul, está sendo o quê? Tracionada. Então a gente pode entender que a inércia ela pode variar com o tempo. O que eu quero dizer com isso? Que quando a gente tem a nossa laje ou a nossa viga antes de começar a ser utilizada, ou seja, está toda escorada, perfeito? A partir do momento em que a gente tira esse escoramento, quem que vai começar a agir de carregamento sobre esse elemento estrutural? O peso próprio dela. Tá? Então a gente pode chamar como se fosse o primeiro carregamento que vai existir na estrutura, é o peso próprio dela. Normalmente, é uma verificação que a gente vai fazer, normalmente o peso próprio da estrutura já é o suficiente para começar a criar aqui na região de tração, na região tracionada, ou seja, na região aqui de baixo, ó, começar a criar o quê? Umas fissuras aqui, ó. Tá? Então vocês imaginem a seguinte situação. Para ficar mais simples, vamos pegar uma seção retangular. Tá? Seria uma viga no caso. Qual que é a inércia em relação ao eixo de maior inércia aqui, que é o eixo X, né? Então aqui a gente tem o eixo X e o eixo Y. Então o eixo em relação a inércia em torno do eixo de maior inércia em relação ao eixo X. Quem que é? É a base vezes a altura ao cubo sobre 12, né? Onde a base é essa dimensão e a altura é essa outra aqui. Então a gente tem, assim como na nossa nervura, a gente tem as barras aqui. E aí com o tempo, o que vai acontecer nos primeiros carregamentos? Aqui a gente tem a linha neutra, né? Então aqui está sendo comprimido e aqui está sendo tracionado. Então, nos primeiros carregamentos que vão ter nessa viga, o que vai tender a surgir aqui? As fissuras. Assim como eu falei aqui anteriormente na vigota, na nossa nervura, da laje. É a mesma coisa, tá? Só que para entender aqui pela viga eu acho que é mais fácil por conta da fórmula da inércia aqui, base vezes a altura ao cubo sobre 12. Bom, essa inércia aqui, essa fórmula, ela só é válida quando a gente não tem fissura na peça. Ou seja, quando o carregamento é tão pequeno que ele não vai fissurar o nosso elemento estrutural. Então a nossa inércia da peça, ela é a inércia total mesmo, né? É toda a seção transversal da peça. Só que isso, pessoal, isso não acontece na realidade. Grande parte das vezes, vamos colocar assim, 99% das vezes um elemento em concreto armado, ele fissura, tá? Ou seja, há o que aqui? Uma perca, tá? De inércia, que é justamente onde essa região que eu coloquei essas fissuras em azul aqui, elas não vão dar mais, elas não vão contabilizar na inércia da peça, tá? Então é justamente isso que a gente chama de não linearidade física, que é o famoso NLF, tá? Então, essa não linearidade física é justamente essa condição de que o material, ou seja, o concreto, ele vai fissurar ao longo do tempo. Então, vocês imaginam que quanto mais carregamentos forem atuando, então, a priori, retirou o escoramento da viga e aí, somente o peso próprio da viga, ele já foi suficiente para fissurar só um pouquinho. Ou talvez nem fissurar. E aí, qual que é o próximo carregamento que vai começar a ter?
do revestimento, que é o pessoal vai lá, vai começar a colocar os revestimentos no piso, e aí vai aumentar essa carga sobre a laje e, consequentemente, na estrutura como um todo. Então, quer dizer que, aumentando essa carga, esse momento fletor que está atuando na viga ou na laje vai aumentar. E com isso, o que vai acontecer? Essas fissuras aqui, ó, vão aumentar ainda mais de tamanho. Ou seja, a nossa inércia ela vai diminuindo cada vez mais. Tá? Então, o conceito de não linearidade física no material, tá, é justamente essa condição do material fissurar ao longo do tempo e perder inércia. Tá? Então, por que eu falei que agora eu volto novamente, né, nessa questão aqui, ó, da fórmula da flecha? Porque essa inércia que a gente vai utilizar aqui, ela não vai ser a inércia na condição ideal, na condição sem fissuração. Na verdade, quase sempre vai haver fissuração na seção transversal. Então, essa inércia aqui, ela é levando em consideração essa fissuração. Tá? E aí a gente tem duas inércias diferentes. Uma inércia que a gente chama que é do estádio 1 e a outra inércia que é do estádio 2. E aqui a do estádio 1 é a inércia bruta, sem fissuração. Tá? E a inércia do estádio 2 é com fissuração. Tá? Então a gente vai calcular as duas, tá? Para se chegar nessa inércia aqui, para encontrar a flecha, que é chamada de uma inércia média. Tá? Que é uma inércia que leva em conta a fissuração, tá? Mas não é totalmente fissurado. Isso vai depender do momento fletor que está atuando. Então ela leva em consideração tudo isso e vai fornecer para a gente uma inércia que seja a mais real possível com que a nossa estrutura está sendo submetida. Tá? Nesse caso, o que é a inércia que eu estou querendo dizer? É essa inércia que a própria NBR 6118 traz para a gente, que é chamada de inércia média de Branson. Tá? Então, dessa referência que a gente tem muito importante, essa fórmula de Branson. Então, se a gente perceber aqui, ó, a gente na fórmula tem duas inércias diferentes. Ó. Então, a inércia média que a fórmula vai fornecer, ela leva em consideração aqui, ó, a inércia do estádio 1 e aqui na segunda parte, ó, a inércia do estádio 2. Além disso, ela leva esse MR, que é o momento de fissuração, para a gente saber se a peça fissurou ou não e o quanto que ela fissurou a mais do que o momento de fissuração. E aqui também leva em consideração o momento atuante, que é o momento que está agindo na estrutura. E aí depende do carregamento, em qual situação que a gente está considerando. Beleza? Bom, então a primeira coisa que a gente tem que fazer é saber se a nossa peça fissurou ou não fissurou. Tá? Como que a gente sabe se a peça fissurou ou não fissurou? Utilizando a própria equação. Né? A gente tem uma fórmula para isso, então não vou ficar escrevendo tudo aqui para a gente poupar um pouco de tempo. Tá? Mas aqui ó, a gente tem uma outra formulação, que é o momento de fissuração. Tá? Então, para a gente saber se a nossa peça vai fissurar ou não, eu digo para vocês, grande parte das vezes, para concreto armado, para laje, para viga, fissura, pessoal, não tem jeito, tá? É um material que o concreto armado ele vai trabalhar, ele vai ter a fissuração, normalmente, mas essa verificação a gente precisa fazer aqui. E é normal, tá? Acontecer a fissuração. Só não pode ser maior do que o limite, mas isso daí já é outra conversa, tá? Mas a fissuração em si, ela vai acontecer no material. E é para isso que o aço está lá, justamente para começar a trabalhar após essa fissuração, beleza? Bom, então o que é o momento de fissuração? Ele é dado por essa formulação aqui, né? Esse alfa vezes o FCTM, que é essa resistência à tração média do concreto, vezes a inércia dele, só que a inércia no estádio 1, né? Antes de fissurar. Se a gente não sabe se vai fissurar ou não, então a gente tem que calcular a inércia dele antes de fissurar. Tá? Nesse caso, quem que é o alfa? O alfa ele é definido como 1.2 para uma seção T. Tá? Então, como a nossa laje é uma laje nervurada e tem uma seção T, ela é de 1.2.
O FCTM, que é essa resistência média do concreto, a tração, é definido por essa fórmula aqui, ó, 0,3 vezes raiz cúbica de FCK ao quadrado. Então aqui dá 0,3 vezes a raiz cúbica de 20 ao quadrado. No nosso caso, o nosso FCK é de 20, ok? Então a gente sai aqui que a resistência à tração média no concreto é de 2,21 MPa. E a inércia, né? A inércia a gente tem que calcular ela. Então a gente poderia calcular tanto manualmente, tá? Que dá um pouco de trabalho, tá? Como calcular através de algum software para auxiliar a gente. Eu aconselho a utilizar um software para fazer isso. Então aqui, ó, foi feito o cálculo manualmente, tá? Então tem que achar o centro de gravidade. Então assim como a gente já aprendeu lá em resistência dos materiais, né, acha o centro de gravidade da seção T, depois acha o momento de inércia da seção em torno do eixo X. Se caso você não quer ter esse trabalho, porque eu também não vejo muito sentido nisso, então a gente pode fazer a nossa seção transversal aqui no AutoCAD rapidamente. Ó. Então aqui a gente tem 19 centímetros de altura da nossa nervura, aqui a largura dela é de 9 centímetros, né, a altura aqui de 19. Aqui temos 18, 6 da altura da capa, 45 aqui da altura da largura colaborante, aqui 6 de espessura e aqui fecha. Então a gente seleciona toda a peça, dá um comando que se chama Region, tá? Dá um OK, seleciona aqui de novo todas as linhas e dá um OK. Vai ter escrito aqui embaixo ó, que criou uma região, tá? Aqui a gente posiciona o eixo do AutoCAD, o eixo global, aqui no centro da nossa peça. Então, clica aqui e Enter, né? Então, eu dei um comando, ó, UCS, para quem não acompanhou aí. Então, eu dei um UCS, coloquei o eixo aqui no centro da nervura e dei um Enter. Só que ela está no centro da nervura só com relação ao eixo X, né? No eixo vertical Y, a gente não sabe onde é o centro ainda. Então, para isso, a gente seleciona toda a nossa peça, dá um comando que se chama MassProp. Tá? E dá um Enter. Seleciona aqui a peça. Dá um Enter de novo. Aqui ó, vai aparecer o centroide. Então o centroide aqui ó, em Y tá 17.1531. Tá vendo que em X ele tá zerado? Então é porque tá o eixo do AutoCAD UCS, a gente colocou ele exatamente no centro da nervura. Agora falta colocar no eixo Y. Então a gente tem que mover ele 17.1531. Então para isso eu vou criar uma linha aqui ó, no centro da nervura e vou desenhar aqui 17.1531. Beleza, agora eu posso dar de novo o comando UCS para mover o eixo do AutoCAD, selecionar aqui na ponta da linha que a gente acabou de criar, clicar e dar um Enter. Agora eu já posso apagar essa linha que a gente criou e pronto. O eixo do AutoCAD está no centro da nervura. Para a gente conferir é só dar um comando MassProp de novo, selecionar toda a seção transversal e dar um Enter. Então aqui ó, zerou os dois centroides, tá vendo? Então significa que está no centro de gravidade. Agora sim, a inércia que está aparecendo aqui ó, é a que a gente vai utilizar. Então a inércia que a gente quer saber é em torno do eixo X, tá? E não em torno do eixo Y não, é só do eixo X. Então tá dando aqui, a gente fez o desenho no AutoCAD tudo em centímetro, então tá dando aqui 22.312 centímetros a quarta, tá? Então a gente pode voltar no nosso exemplo. E aqui, ó, fazendo pelo método manual, deu 22.313. Então, deu basicamente o mesmo valor, beleza? Bom, então a gente descobriu o quê? O momento de inércia no estágio 1. Então, esse momento de inércia é a fórmula sem levar em conta o quê? A fissuração na nossa seção transversal, beleza? Como que a gente faz para encontrar o momento de fissuração, para a gente saber se a peça vai fissurar ou não? Então, substitui aqui na fórmula. O alfa, que é de 1.2, como a gente já tinha falado antes. O FCTM, que é a resistência à tração média do concreto. Então, no caso, a gente encontra um valor de 2.21 MPa. Então, passando para kN por centímetro quadrado, é só dividir por 10. Então, é por isso que está 0.221. Beleza? Vezes a inércia em centímetro a quarta, que a gente acabou de encontrar aqui, ó, 22.313. Então, é o que está aqui. Dividido pelo YT. Quem que é o YT aqui no caso? É da linha neutra da seção transversal até a região tracionada. Tá? Então, como que a gente descobre isso? Através do levantamento aqui, ó, seja manual ou pelo AutoCAD. Tá vendo que o Y
CG, que é a altura da linha neutra, com relação à face superior, é de 7,85 centímetros aqui, ó. Tá? Ou seja, então vamos supor que esteja aqui a linha neutra. Tá? Então essa distância aqui é de 7,85 centímetros. A distância que a gente precisa utilizar aqui na fórmula do momento de fissuração é o YT, que é da linha neutra até a borda inferior, que é a borda tracionada. Então é a mesma coisa a gente pegar a altura total. Então o YT vai ser a altura total, que é de 25 centímetros, menos 7,85, tá? Que dá o valor lá de 17,15. Beleza? Então é esse YT aqui da fórmula. Bom, e aí a gente chega num momento de fissuração de 345 kN vezes centímetros por nervura. Tá, mas a gente sabe que o momento de fissuração é esse. Quer dizer que se a peça passar desse valor, ela fissura. Se ela não passar, ela não fissura. Tá, agora vamos fazer uma verificação para ver se ela vai fissurar ou não, somente com o peso próprio. Então lembra lá que a gente calculou na aula anterior que somente com o peso próprio aqui, ó, tá atuando só o peso próprio da laje está atuando 1,993 kN por metro por nervura. Então vamos comparar o momento gerado só do peso próprio, ou seja, após retirar o escoramento da nossa laje, qual que vai ser o momento que vai estar atuando só pelo peso dela ali no caso. Né? Então é só a gente fazer o que aqui? Que o momento, devido só ao peso próprio, vai ser o que? PL ao quadrado sobre 8. Quem que é o peso próprio, o P aqui, no caso, o carregamento devido ao peso próprio? É o 1,993 aqui, kN por metro, tá? Ou arredondando para 2. Vamos arredondar para 2 kN por metro. Vamos passar aqui, ó, vamos entrar tudo em centímetros na fórmula do momento. Então fica a mesma coisa que 0,02 kN por centímetro, vezes o vão aqui, L, 500 centímetros, dividido por 8. Então aqui vai dar um valor para a gente de aproximadamente 625 kN vezes centímetros por nervura. Agora comparem, pessoal. Eu acho que a grande sacada é justamente entender isso. Olhem que interessante, olha que interessante. Somente o momento, devido ao peso próprio da laje, após a retirada do escoramento, ele já é, né, quase que o dobro, né, acima do momento de fissuração. Ou seja, só pelo peso próprio da laje, ela vai fissurar, tá? Então aqui, ó, o momento G1 é maior do que o momento de fissuração. Assim, a peça vai fissurar, tá? Então, a peça vai fissurar só pelo peso próprio. Aí vocês imaginem com o restante do carregamento em situação de serviço, tá? Porque aqui a gente não é essa situação de serviço, só está o peso próprio da estrutura. Tá? Então vou deixar registrado aqui que vai fissurar. Então, beleza, a gente já sabe que vai fissurar. E essa verificação ela é importante. Grande parte das vezes a gente sabe que vai acontecer isso, mas a gente tem que fazer essa verificação para realmente saber qual que é o momento de fissuração. Até porque aqui na formulação de Brenson, ó, precisa dele, tá? Então não é uma verificação à toa que a gente fez. Por exemplo, grande parte das vezes a gente sabe que vai fissurar, então a gente faz essa verificação à toa, só para ter certeza que o momento é maior do que o momento de fissuração. Não, porque para achar a inércia de Brenson, a gente vai precisar ter esse dado do momento de fissuração. Então, de uma forma ou de outra, a gente precisa desse dado, tá? Agora, quem que é o grande problema aqui no caso? É justamente a inércia do estádio 2, tá?
E como que a gente faz para calcular essa inércia no estágio 2, que é após a fissuração da seção transversal? Bom, quais são esses parâmetros aqui? Então, a gente tem, por exemplo, o x2, tá? O BF é a largura da nossa nervura colaborante. O alfa E a gente vai precisar encontrar. A área de aço a gente já sabe. A altura útil a gente também já sabe. E a grande questão aqui é o x2, tá? Que vai levar em consideração o quê? A altura da linha neutra no estágio 2. Lembra lá que para o estágio 1, quando a gente... Para o estágio 1 não. No momento da verificação do estado limite último, na hora de encontrar a armadura longitudinal para a nossa seção, a gente tinha a altura da linha neutra, que era chamado de x, tá? E a gente encontrou um valor para essa altura. Agora a gente também vai ter uma altura da linha neutra, só que para essa seção trabalhando em situação de serviço, né? Nesse momento, quando já tiver com a seção transversal fissurada, tá? Que é chamado de x2 aqui. E como que a gente encontra esse x2? Né? Então, esse x2 ele é dado por essa outra expressão aqui, que eu já vou colocar direto para ficar mais simples a gente discutir. Tá? Então, aqui a gente já tem as formulações para a gente encontrar quem? A inércia no estágio 2. Tá? Então, aqui em cima, ó, a gente tem quem? A altura da linha neutra no estágio 2, que a gente precisa encontrar agora, tá? Onde, para encontrar essa altura da linha neutra, a gente precisa do A2, do A1 e do A3, né? Onde o A1 é dado por essa expressão aqui, ó, que é o BF sobre 2. Ou seja, a largura da nossa nervura, né? A largura colaborante, que a gente já encontrou isso, discutiu sobre isso na aula anterior, que é 45 centímetros sobre 2. Tá? Então, o A1 vale 22,5. Beleza. Quem que é o A2? O A2 é o alfa E vezes o AS, onde o AS é a área de aço da nossa nervura, aquelas barras que a gente encontrou aqui, ó. Que no nosso caso foi de 1,76 centímetros quadrados. Lembra lá? Bom, e quem que é esse alfa E? Ele é um coeficiente de homogeneização entre o módulo de elasticidade do aço e o módulo de elasticidade do concreto. Tá? Então, esse alfa E aqui, ele é o módulo de elasticidade do aço dividido pelo módulo de elasticidade do concreto secante. Tá? O módulo de elasticidade do aço é 210.000 MPa. E o módulo de elasticidade secante do concreto? Bom, ele depende de alguns fatores. Por exemplo, o agregado que a gente está utilizando. Então, ele é dado por essa expressão aqui, tá? Então, o módulo de elasticidade inicial do concreto é o alfa E vezes 5.600 vezes a raiz do FCK, onde o alfa E é com relação ao agregado que a gente está usando. Que no caso, aqui a gente está usando o alfa E igual a 1, que é para quê? Um agregado que foi até falado no exercício aqui. Ó. A gente está usando o quê? Um agregado gaúdo como sendo granito. Tá? Então, o granito é um tipo de agregado que o alfa E vale 1 aqui no caso. Se for um outro tipo de material, tá? Outro tipo de rocha, então a gente precisa, tem que consultar a tabela da 6118 para validar. Mas normalmente, né, grande parte dos casos, a gente utiliza um aí como um agregado do tipo granito, beleza? Então vai ser o alfa E, que é 1 vezes 5.600 vezes o FCK de 20 MPa. Então a gente tem um módulo de elasticidade inicial de 25.044 MPa. O que a gente quer saber não é o módulo de elasticidade inicial, é o módulo de elasticidade secante, tá? Que é dado pela multiplicação aqui do módulo de elasticidade inicial por um fator que se chama alfa-i, onde o alfa-i é essa outra expressão, que é 0,8 mais 0,2 vezes FCK sobre 80. Que no nosso caso, se a gente substituir 20 aqui no FCK, ó, e fizer 0,8 mais 0,2 vezes 20 sobre 80, vai dar 0,85. Tá? Então, substituindo 0,85 vezes o módulo de elasticidade inicial, que é de 25.044, tá? A gente vai chegar aqui num valor de módulo de elasticidade
do concreto secante de 21.287, tá? Então, se a gente fizer aqui, ó, 210.000 MPa, que é a modularidade do aço, dividido por 21.287, tá? A gente vai chegar num valor aqui de aproximadamente 9,866. Beleza? Então, é justamente aqui, ó, deu uma pequena diferença, né? Aqui utilizou 9,865, não tem problema, tá? Então, o A2 é o alfa-E, que é 9,865 vezes a área de aço longitudinal que a gente está usando nas nossas nervuras, que é de 1,76 centímetros quadrados. Então, a gente chega no valor aqui de 17,36 centímetros quadrados, tá? Então, esse A2 que a gente vai precisar para encontrar quem? A altura da nossa linha neutra no estágio 2. Faltou quem? O A3, que é dado por essa outra expressão, menos D vezes o alfa-E vezes a área de aço. Tá? O D aqui no caso é a altura útil. Então tem o sinal negativo aqui, então fica como? A nossa altura útil, como a gente já tinha discutido sobre isso na aula anterior, a gente está utilizando uma altura útil aqui, ó, de 22,4 centímetros. Que depende do que? Do cobrimento, da armadura que a gente está utilizando na seção de concreto, na seção da nervura, tá? Então aqui no caso fica menos o D, que é menos 22,4, vezes o alfa E que a gente acabou de encontrar, que é 9,865, vezes a área de aço longitudinal, que é 1,76. Então aqui fica menos 388,52. Beleza? Então substituindo agora, por fim, né, na nossa expressão para encontrar quem? A altura da linha neutra no estágio 2, então fica menos o A2, que é menos 17,34, que aqui no caso, né, houve até uma pequena mudança, utilizou 17,36, então foi algum erro de digitação aqui, beleza? Mas não vai dar uma diferença significativa nisso não, tá, pessoal? É uma diferença aqui que é irrisória no caso. Então aqui ficou menos 17,34, mais ou menos a raiz do A2 ao quadrado, 17,34 ao quadrado, menos 4 vezes o A1 é os 22,5, vezes o A3, que é menos 388,52, dividido por 2 vezes o A1, que é 2 vezes 22,5. Isso aqui perceba que é o quê? Uma equação do segundo grau, tá? Então vai dar aqui um x de 3,79. Então essa é a altura da nossa linha neutra para o estágio 2 após a ocorrência aí da nossa seção transversal fissurar. Bom, agora sim, né? Como a gente sabe que 3,79, ou seja, pensem, vamos fazer aqui rapidamente a nossa seção transversal, né? Pensem que a altura da capa aqui, ó, é de 6 centímetros. E esse x2 que a gente encontrou é praticamente 4 centímetros aí, né? Então quer dizer que a linha neutra está na mesa, tá? Por ser menor do que 6, que é a espessura da mesa, tá? Então aqui, se a linha neutra se encontra na mesa, como que a gente encontra a inércia para essa seção fissurada? Por essa expressão aqui, tá? É o BF, que é a largura colaborante, que é 45 centímetros, que multiplica essa altura da linha neutra no estágio 2, que é a que a gente acabou de encontrar, que é 3,79 ao cubo, dividido por 3, mais o alfa-E, que é essa seção homogeneizada, esse coeficiente, né, entre o módulo de elasticidade do concreto e do aço, que é de 9,86, vezes a área de aço longitudinal da nossa seção transversal, da nossa nervura, que é de 1,76, vezes aqui, ó, o D menos o x2, onde o D é a altura útil de 22,4 e o x2 que a gente acabou de encontrar, que é de 3,78, isso tudo ao quadrado, tá? Então aqui, por fim, a gente vai chegar numa inércia do estágio para o estágio 2 de 6.823. Então percebam o seguinte, qual que era a nossa inércia do estágio 1, que a gente fez lá pelo AutoCAD, e aqui está pelo método manual também, né? Então aqui, ó, a gente chegou em qual valor? 22.313. E depois que aconteceu a fissuração dessa seção transversal, ela foi para qual inércia?
para 6.823. Só que a inércia que a gente vai levar em consideração não é essa inércia do estágio 2 puro, porque aqui é como se ela tivesse sido fissurada ao extremo, tá? Então, na verdade, a inércia que a gente utiliza, que é a inércia de Branson, que é essa formulação que a gente tinha passado aqui anteriormente, é uma inércia, como o próprio nome diz, média aí entre a inércia sem fissurar, a inércia do estágio 1, e a inércia como se fosse totalmente fissurada do estágio 2. Então é uma inércia que está entre os dois termos, é uma inércia mais realista. Beleza, pessoal? Então agora é só a gente encontrar quem? A inércia média de Branson, que é substituir nessa equação aqui no caso. Antes da gente encontrar essa inércia média, como que a gente pode encontrar essa inércia do estágio 2 puro sem precisar ficar fazendo todos esses cálculos cansativos aqui, né? Acho que interessante é vocês entenderem a priori como que funciona o cálculo manual, mas utilizar uma ferramenta para isso. Então aqui eu tenho um software que se chama Uni, tá? Que foi aí desenvolvido pelo Matheus, pelo grande Xuxa, pelo Elker também, que foi meu professor aí na graduação, e pelo grandioso Antônio de Faria, que também, né, já até faleceu aí, que também foi meu professor na graduação. Tá? Então, este Uni, ele faz tanto o dimensionamento do estado limite último. Então, se a gente ver aqui, ó, ele tem duas opções, seção retangular e seção T. Então, o que interessa para a gente é a seção T, no caso, que é a da laje. Mas se for uma viga, você poderia utilizar a seção retangular. Para a gente encontrar essa inércia do estágio 2 puro, sem precisar fazer esse tanto de cálculo aqui, é só a gente vir aqui, ó, em característica da seção. E aqui ele vai perguntar, né, tipo de seção. Nossa seção T, o BW vale 9, então aqui tem metro, 0,09, altura, a altura aqui, creio que ele peça a altura total, né, que é de 0,25. O D', né, é essa altura contando o cobrimento mais metade da armadura longitudinal. Então a gente pode colocar aqui, então se a gente fizer aí 25 menos 22,4, então dá um D' de 2,6, certo? Então 0,026. Um BF, que é a largura útil, de 0,45 metros, e uma altura da capa, que é HF, de 0,06 metros. Um FCK de 20 MPa, um γC de 1,4, que é o fator de minoração da resistência do concreto, e o módulo de elasticidade do aço, que é 210.000 MPa. E aqui está perguntando, no caso, que tipo de armadura, se é armadura simples ou dupla. No nosso caso, é uma armadura simples. Qual que foi a área de aço que a gente encontrou? De 1,76 cm². E aqui, ó, alterar o agregado para granito e gnais, que tem um alfa-E de 1. Lembra lá que o alfa que a gente encontrou teve que utilizar para encontrar o módulo de elasticidade secante do concreto? Dependia daquele alfa-E. Então aqui, por exemplo, para basalto, ele vale 1,2, para arenito 0,7, assim por diante. Então aqui selecionado o nosso alfa-E de 1, é só clicar aqui em leitura dos dados. Perceba aqui, ó, olha que interessante. Ele deu o que aqui para a gente? Um momento de fissuração de 3,45 kN vezes metro, ou 345 kN vezes centímetros. Quanto que a gente encontrou aqui anteriormente? Cadê o momento de fissuração? Aqui, ó. Então, aqui a gente encontrou o mesmo valor aí, né? Então, aqui a gente encontrou o mesmo valor de 345 kN vezes centímetros. Beleza? Agora é só clicar aqui, ó, para ele calcular o quê? A área. Ele calcula a área no estágio 1, homogeneizado, e estágio 2. Aqui é a linha neutra superior, a linha neutra inferior e a inércia. Então, olha que interessante, tá? Ele já calculou para a gente, ó, o que a gente fez todo aquele cálculo para chegar naquela inércia de 6.000, cadê? 6.823, tá? Essa inércia aqui. Ele já forneceu aqui pra gente, ó, 6.850. Deu uma pequena diferença, pessoal. Questão de arredondamento, de casas decimais, tá? Então, assim, não vai fazer diferença alguma
ter utilizado 6.823 ou 6.850, tá? Não vai fazer diferença alguma isso. Bom, qual outra informação que ele forneceu para a gente? Ó? A linha neutra inferior, que é a que a gente encontrou aqui também, ó, que no caso a superior que a gente encontrou, né? Olhando aqui, ó, a gente encontrou qual linha neutra no estádio 2 puro? O X2, que foi de 3,79. Aqui no caso o software falou para a gente que é de 4,12 centímetros. Então, assim, muito próximo. Essa diferença é praticamente irrisória aí. Beleza? Bom, então a informação que a gente precisa realmente é o quê? Essa informação aqui, ó, estádio 2. E o que seria esse estádio 1? É a linha, o momento de inércia, a seção pura, sem fissurar. Então aqui ele já dá também aquele mesmo valor que a gente encontrou no AutoCAD. Então nem precisaria fazer essa verificação, o desenho no AutoCAD. Poderia jogar aqui direto no software do Uni, que é muito mais simples, e ele já dá esse valor aqui pra gente, ó. A inércia, a altura da linha neutra que a gente utilizou lá de 17,15, lembra lá? A gente teve que utilizar essa distância aqui, ó. Cadê? Aqui, ó, esse YT, para encontrar aqui, é o momento de fissuração, que foi da linha neutra até a face tracionada, que foi de 17,15. Então, aqui ele também dá, ó, a linha neutra inferior, que é da linha neutra até a face inferior, que é de 17,15. Então, ele já forneceu isso tudo para gente. Bom, e quem que seria esse estádio 1 aqui, essa coluna do meio, homogeneizado? Isso daqui é levando em consideração, porque no AutoCAD e no cálculo à mão e olhando apenas para a seção de concreto, tá? A gente encontrou a linha neutra, a inércia e as características geométricas da seção no estádio 1 somente como se fosse uma seção T de concreto, ok? No entanto, tem o que na seção, na parte de baixo aqui das nervuras? Tem a área de aço, ok? Então essa seção, esse estádio 1 homogeneizado é levando em consideração essa área de aço que também tá na seção transversal. E aí entra a seguinte situação: tem autores que gostam de ser mais conservadores e utilizar a seção do estádio 1 sem considerar essa seção de aço, que dá um pouquinho menor, e tem autores que fazem essa seção homogeneizada, tá? Que dá um pouco maior essa inércia, tá? Da seção, levando em consideração essa área de aço. Eu particularmente utilizo mais a do estádio 1 sem considerar a área de aço, beleza? Bom, então com essas duas informações aqui do estádio 1 e do estádio 2, as nossas inércias, a gente consegue fazer o quê? Justamente substituir na fórmula da inércia média de Brunson, correto? Então se a gente pegar a fórmula da inércia média de Brunson e substituir, a gente vai chegar na seguinte situação aqui agora. Então a gente tem a fórmula da inércia média de Brunson, a gente sabe qual que é o valor da inércia do estádio 1, a gente sabe qual que é o valor da inércia no estádio 2, a gente sabe qual que é o valor do nosso momento de fissuração, e quem que vai faltar aqui de variável? Somente o momento atuante. E aí ele vai depender do quê? Do carregamento que a gente está considerando, tá? Que aqui no caso a gente colocou os 4 tipos de carregamentos principais, tá? Que é a carga permanente, ou seja, somente considerar o G1 mais o G2, ok? Que no nosso caso o G1 vale, voltando aqui, ó, o G1 vale 1,99 mais 0,45. Então é por isso que o carregamento aqui, ó, 2,44 kN por metro, beleza? A combinação quase permanente. Quem que vai ser a combinação quase permanente? Vai ser o G1 mais o G2, tá? Mais o πC2 vezes o carregamento da sobrecarga, tá? Quem que é o πC2? Que para essa situação aqui, como a gente teria que avaliar isso na tabela da própria norma aqui, né? Então se a gente for aqui, ó, em combinações, então, se a gente for aqui em combinações, vamos dar uma olhada, tem o valor
do PC2 aqui, ó. Então aqui tá vendo, ó, PC2, ele pode ter para várias situações, carga acidental, carga de vento e temperatura. No nosso caso é uma carga acidental. Então aqui no caso a gente vai considerar o quê? Num local onde não há predominância de pesos e equipamentos permanentes, que permanecem fixos por longos períodos de tempo. Mas, por exemplo, se fosse uma biblioteca, o PS2 seria 0.6, que no caso a gente vai considerar como um local convencional, uma estrutura residencial, por exemplo. Beleza? Então aqui é um PS2 de 0.3. Então esse coeficiente aqui, PS2, no nosso caso, vale 0.3. Então aqui no caso ficaria como 1.99 mais 0.45 do G2 mais 0.3 vezes a carga o carregamento da sobrecarga ali, que vale aqui, ó, 1.35 kN por metro, tá? Então aqui vezes 1.35 vai chegar nesse valor aqui de 2.98, tá? E o que seria esse carregamento da carga rara? Seria a soma de todas as cargas sem fazer minoração ou majoração. G1 mais G2 mais o carregamento da sobrecarga. Então seria 1.99 mais 0.45 mais 1.35. Então dá um carregamento total de 3.79. Beleza? Bom, e para que tem esse tanto de combinação? Porque a gente vai precisar verificar a flecha para duas situações diferentes, tá? Então aqui perceba o seguinte, ó, o momento fletor para cada uma das combinações, então é só pegar lá QL, que é cada uma dessas combinações aqui, vezes o L, que é o vão de 500 centímetros, dividido por 8. A gente vai achar um momento fletor para cada um dos carregamentos, ok? E aí, a gente vai encontrar quem? O momento de inércia média de Brunson para cada um dos carregamentos, que é justamente nessa variável de momento atuante que vai entrar quem? Cada um desses momentos aqui. Por isso que a inércia média de Brunson ela varia de acordo com o carregamento. Tá? Então, quanto mais intenso, maior o carregamento, menor vai ser a inércia. Então, percebo aqui ó, que para a combinação rara, que é o que teve maior carregamento aqui, ó, de 3,79 kN por metro, a inércia média após a fissuração foi de 7.284. Agora percebo para o carregamento somente com a carga permanente, que é de 2,44, a inércia foi maior, foi de 8.550. Justamente por quê? Porque fissurou menos. Beleza? Então ela leva em consideração essa intensidade do carregamento. Bom, e aqui a flecha, tá? Qual flecha? Opa, a mesma fórmula que a gente passou inicialmente, onde a flecha de uma viga biapoiada é 5 QL a quarta sobre 384 EI. Só que essa inércia aqui é justamente a inércia de Brunson, a inércia média, tá? Então a gente encontra quem? Uma flecha para cada combinação. Beleza? Opa, e quem que é esse carinha que apareceu aqui, ó? Acidental, tá? É muito simples de encontrar ele, que é a flecha devido somente ao carregamento da sobrecarga, a carga acidental. Como que a gente encontra essa flecha somente com a carga acidental? É a flecha da carga rara, certo? Porque a carga rara é a carga permanente mais a carga variável. É só subtrair quem? A flecha da carga permanente. Tá? Ou seja, estou dizendo que a flecha aqui da carga acidental é igual à flecha da combinação rara menos a flecha da combinação permanente. Beleza? Então é assim que a gente faz para encontrar somente a flecha da carga acidental. Tá, e como que a gente sabe como que a gente encontrou aquele valor ali, ó, de 0,9? Então foi feito aqui 1,99 menos 1,09. Então 0,9, beleza? Então aqui, ó, 0,9. OK?
E quem que é essa flecha limite aqui, essa coluna? É para cada uma daquelas situações que a gente comentou lá no início da aula. Então, deixa eu voltar na tabela da norma. Então, aqui, ó, lembra lá que a gente ia fazer para duas verificações principais? Uma para deformação total, que é L sobre 250, e uma para deformação devido somente à carga acidental, que é para as vibrações desses carregamentos acidentais no piso. Então é justamente por isso que a gente encontrou quem? A flecha somente para carga acidental, para a gente comparar com essa flecha limite, que é L sobre 350, que é os 1,43. Tá? Então 500, que é o nosso vão dividido por 350, a gente pode ter uma flecha limite somente para carga acidental de 1,43, que nesse caso aqui, a nossa flecha de 0,9 é menor do que 0,43, então quer dizer que está ok, tá? Assim como a flecha aqui, ó, para carga permanente, que foi de 1,09, é maior do que a flecha limite. Por que a flecha limite aqui para carga permanente e para combinação quase permanente é de 2 e não 1,43? Porque esses dois limites aqui é o L sobre 250, tá? E esse aqui da carga acidental é L sobre 350. Tá? Então, essa primeira verificação, que é somente para carga acidental, igual pede a tabela aqui 13.3 da 6118, então está atendido. Quem que falta a gente verificar agora? O deslocamento total, que é devido à combinação quase permanente. Então, a combinação que a gente tem que usar é a combinação quase permanente para uma flecha limite, para um deslocamento limite de L sobre 250. Tá? Então, qual que é a combinação quase permanente? É essa combinação aqui. Qual que é a flecha que ela deu? 1,47. É menor do que a flecha limite? É, que é de 2. Só que tem um pequeno porém. A gente não está levando em consideração um último efeito que a gente tem que levar agora do concreto ao longo do restante do tempo, que a gente chama o tempo infinito, que é ao longo do restante da vida útil dele até o final da vida útil da estrutura, que se chama efeito da fluência desse material, tá? Então esse efeito fluência aqui, ele vai acontecer, ele vai fazer basicamente o que com esse material? Ele vai fazer que esse material aumente ainda mais a sua flecha, deforme ainda mais, tá? Então a flecha, na realidade, final, o deslocamento final, que é esse que a gente precisa comparar aqui, ó, com o deslocamento total, que o limite é L sobre 250, ele vai ser dado pela seguinte fórmula aqui, ó. Esse A total no tempo infinito, tá? É a flecha no tempo zero, que é essa aqui, ó, de 1,47, beleza? Então a gente fala tempo zero, não é porque é no primeiro dia que concretou, não. No tempo zero significa que é logo nos primeiros meses, né? No primeiro tempo ali da estrutura. E vai ser multiplicado aqui, ó, por uma segunda parcela, que é 1 mais o alfa-F. Onde esse alfa-F, ele leva em conta o quê? A fluência. Beleza? Então, é justamente esse efeito que a gente vai levar em consideração para finalmente encontrar qual que é essa flecha total no tempo infinito que a gente chama. Tá? Então, aqui ó, é a mesma fórmula que eu acabei de descrever aqui em cima, que a flecha no tempo infinito é dada pela flecha no tempo zero, que a gente já encontrou, vezes essa parcela 1 mais o alfa-F. Tá? No nosso caso, quem que é o alfa-F? Tá? Ele é dado por essa expressão aqui, ó. Δx dividido por 1 mais 50 vezes o rolinho aqui, tá? Esse rolinho, ele é a área de aço. Se a gente tivesse a área de aço, trabalhando a compressão, né? Uma armadura que vai ajudar na compressão na região comprimida também, que nesse caso a gente não tem. Então essa parcela aqui, ó, é zero, tá? Então só fica 1 aqui embaixo, beleza? E quem que é esse alfa-x aqui? Esse alfa-x ele é dado por essa outra expressão aqui, ó. Já que é
na verdade é delta x, né? Então, se é delta, é o quê? É um delta final menos um delta inicial. Quem que é o delta final? É o delta no tempo infinito que a gente fala, o x no tempo infinito, tá? Que aqui no caso a gente considera o quê? 2, o valor de 2, tá? Que é para o tempo infinito que a gente fala, é acima de 70 meses, tá? Menos o x no tempo zero que ele dá aqui pra gente. Quem que é esse x no tempo zero? É essa outra expressão aqui de cima, ó, que é 0,68 vezes 0,996 elevado a t vezes t elevado a 0,32, onde justamente o t depende do tempo da retirada do escoramento da nossa laje. Tá? Aqui no caso, a gente vai considerar que o nosso escoramento vai ser retirado com que após quantos dias da concretagem? 14 dias. Tá? Então, esse T aqui da fórmula, ele vai ser justamente essa quantidade de dias que foi retirado esse escoramento. Tá? Que nesse caso aqui, percebam que ficou como? O x no tempo infinito, que é 2, igual a gente já falou, menos o x inicial, que é quanto? A expressão 0,68 vezes 0,996 elevado a esse fator t, que é com relação a 14 dias, que nesse caso vale quanto? 0,467, tá? Vezes o t de novo, que é 0,467, elevado a 0,32. Como que se chegou nesse valor de 0,467? É só pegar aí, ó, 14, que é a retirada do escoramento, dividido pela quantidade de um mês, no caso, 30 dias, tá? Então aqui dá um fator 14 dividido por 30, 0,467. Beleza? Então a gente chega aqui, ó, que o nosso delta x vale 1,468 dividido por 1, tá? Voltando aqui na fórmula do alfa F, porque essa expressão aqui embaixo a gente não tem armadura de compressão. Então, não tem o rolinho. Então, 50 vezes 0. Então, fica delta x, que é 1,468, dividido por 1. Então, dá 1,468. Tá? Esse 1,468, pessoal, ele é bem padrão. O pessoal aí, né, normalmente já padroniza em utilizar esse alfa F como 1,5. Tá? Mas, né, eu aconselho vocês sempre a estar fazendo essa verificação, né, para saber qual que é o valor exato no seu caso. Bom, então a nossa flecha no tempo infinito fica como? É só substituir por fim o nosso valor. Então a flecha no tempo infinito aqui da nossa laje, então no tempo zero deu qual flecha aqui, ó? 1,47. Beleza? Então aqui 1,47 vezes 1 mais o alfa F, que é de 1,5. Então, se a gente fizer essa conta aí, a gente vai chegar num valor aqui de aproximadamente 3,62 centímetros. Então, essa aqui, ó, é a flecha final diferida ao longo do tempo, considerando que a não linearidade física e a fluência. Então, a gente foi o mais próximo possível da realidade do que realmente vai estar acontecendo. Tá? Qual que é a flecha limite? (500 sobre 250, que é 2 centímetros. Ou seja, a flecha no tempo infinito foi maior do que a flecha limite. Então, não pode. Qual que é a nossa solução? A priori, para não precisar mexer com nada, não aumentar a seção, não aumentar a resistência do concreto, nem nada do tipo, aplicar uma contraflecha. Tá? Então, aqui a contraflecha é dada por um limite também, tá? Então, a contraflecha que a gente pode aplicar é no máximo L sobre 350. Então, a gente pode aplicar uma contraflecha na laje.
Então, nesse caso aqui, L sobre 350, então ficaria 500 sobre 350, que dá uma contraflecha aí, 500 sobre 350, de 1,43 centímetros. Então, se a gente fizer aí a flecha ao longo do tempo, no tempo infinito, vamos fazer aqui de uma vez, ó. Então fica quanto? 3,62 menos a flecha limite, que é de 2 centímetros. Então sobra aqui 1,62 centímetros. Tá? E a flecha limite, a contraflecha limite que a gente pode aplicar é de 1,43. Então aqui, mesmo com a contraflecha, não estaria dentro do limite aí, tá? Então, mesmo com a contraflecha, não estaria dentro do limite permitido. O que seria interessante? A gente poderia voltar e fazer aqui. No caso, eu não vou fazer para a gente não perder tempo, mas vocês podem fazer aí, né, de maneira rápida, aumentar o que? O tempo de escoramento, por exemplo. Então, em vez de deixar 14 dias, colocar quanto? 28, por exemplo, o dobro. Ou seja, então esse valor aqui do delta x, ele vai modificar, porque vai ser o nosso t vai valer 1 no caso, né? Ou no caso 28 dividido por 30, né? Muito próximo de 1, 0,94. Então se a gente fizer 2 menos 0,68 vezes 0,996 elevado a 0,94 vezes 0,94 elevado a 0,32. Então aí, ó, dá um delta x de 1,33, tá? Então se a gente colocar agora, encontrar novamente a nossa flecha no tempo infinito, 1,47 vezes 1 mais 1,33. Então tá dando aí, ó, 3,42, tá? De flecha total. Ou seja, menos a flecha limite, que é de 2, então sobra ali para a gente aplicar uma contraflecha de 1,42, que é justamente o limite. Então, somente fazendo o quê? Aumentando o tempo de escoramento aqui, já seria uma solução. $28 ou 30 dias, né, para fechar aquele valor T em 1, né? Então aqui, aumentando para 28 dias, essa seria a solução, sem precisar mexer com o material, encarecer mais a obra, né? Claro que talvez, dependendo do porte da obra, deixar o dobro do tempo de escoramento, isso seja de certa forma encarecer. E aí poderia partir para outras medidas, aumentar um pouco a capa de concreto, né? Ou aumentar o bloco de enchimento, aumentar um pouquinho o FCK, passar para um FCK de 25 MPa, possivelmente resolveria esse problema da flecha. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Se tiver alguma dúvida, pode estar deixando aí nos comentários.